Bom dia, aposentado. Hoje o assunto é sério e urgente. Vamos conversar sobre uma das maiores injustiças que atingem milhares de brasileiros, a revisão da vida toda. Talvez você não saiba, mas mesmo com a suspensão nacional dos processos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, alguns tribunais regionais continuam julgando esses pedidos, indo contra uma ordem clara do STF. Isso tem gerado uma verdadeira loteria jurídica. Em outras palavras, alguns segurados conseguem proteger seus direitos, enquanto outros ficam de mãos vazias apenas porque o entendimento mudou de um ministro para outro ou de um tribunal para outro. É revoltante, sim. E se você também sente essa indignação, já escreve aí nos comentários, revisão da vida toda já, e se junte a nós nessa luta. O seu comentário pode fazer mais diferença do que você imagina. Estamos falando de vidas, de histórias de quem contribuiu a vida inteira e agora vê seus direitos escorrendo pelos dedos por decisões confusas, contraditórias e muitas vezes desrespeitosas com quem já fez tanto pelo país. Muitos aposentados chegaram a receber decisões favoráveis nos últimos meses. No entanto, por causa do pedido feito pelo INSS, todos os processos deveriam ter sido suspensos desde julho de 2023. Isso mesmo, desde julho do ano passado, por ordem direta do ministro Alexandre de Moraes. Mas mesmo assim, tribunais como o da 4ª Região continuam julgando recursos, inclusive contrários à revisão, dizendo que o entendimento do Supremo já mudou por causa das ADs 2110 e 2111. E é aqui que mora o perigo. Porque essa interpretação coloca em risco o direito de milhares de pessoas, mesmo sem uma decisão definitiva publicada pelo próprio STF. Ou seja, o Supremo manda parar tudo, mas tem tribunal dizendo que a revisão não vale mais. Quem está certo? Quem está errado? Enquanto isso, o aposentado fica no meio desse tiroteio jurídico, inseguro, ansioso, sem saber o que esperar. Uma verdadeira roleta russa com a vida financeira de quem já tanto sofreu. É importante entender o básico, para não se perder em tanta sigla. A revisão da vida toda é o direito que o segurado tem de escolher a regra de cálculo mais vantajosa para o seu benefício, incluindo todas as contribuições feitas durante toda a vida, inclusive antes de julho de 1994. O STF, no final de 2023, reconheceu esse direito. Mas logo em seguida, o INSS entrou com embargos e conseguiu suspender tudo até que a ata do julgamento desses embargos seja publicada. Resumo: até segunda ordem, ninguém pode cumprir decisões favoráveis. Só que, por baixo dos panos, o que tem acontecido é o contrário. Alguns ministros e tribunais dizem que, com o julgamento das ações de inconstitucionalidade, a revisão da vida toda já era. O problema é que isso nunca foi oficialmente decidido, o que causa uma bagunça tremenda. A vida dos aposentados virou uma montanha-russa de emoções, onde uma decisão pode mudar tudo de um dia para o outro. Agora, preste atenção num ponto que poucos sabem. A decisão do STF que suspendeu os processos não é absoluta. Isso mesmo. Ela não impede, por exemplo, que o INSS suspenda pagamentos ou cobre valores recebidos por quem já tinha decisões judiciais favoráveis, provisórias ou definitivas, até abril de 2024. E aí entra a tal modulação de efeitos, uma expressão difícil, mas que tem um significado muito importante: preservar os direitos de quem já ganhou até essa data. Isso quer dizer que se você teve sua causa julgada definitivamente até 5 de abril de 2024, você não precisa devolver o que recebeu, nem pagar nada ao INSS. Um alívio para muitos. Mas para quem ainda não teve decisão definitiva, a insegurança continua. E tudo está parado no STF porque a ministra Carmen Lúcia pediu vista e até agora nada foi resolvido. A demora só aumenta o sofrimento de quem já esperou demais. Você sabe o que é uma reclamação constitucional? É um recurso para levar ao Supremo casos em que tribunais desrespeitam suas decisões. Serve para garantir que o que foi decidido pelo STF seja cumprido. Mas adivinha? Isso também virou uma loteria. Depende de qual ministro vai analisar. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes decidiu recentemente que os tribunais devem sim respeitar a suspensão dos processos e proteger os direitos de quem já tinha decisão até abril.
Mas quando casos parecidos caem com o ministro Flávio Dino, ele simplesmente nega a reclamação e diz que o direito à revisão não existe mais. O mesmo tema, decisões completamente diferentes. Isso é assustador. Não há mais uniformidade. Não há mais segurança jurídica. E quem paga o preço? O aposentado. Imagine só, você espera anos por uma resposta. Consegue uma vitória. Mas de repente, seu processo volta a ser julgado e perde tudo, porque um tribunal resolveu aplicar o que entendeu das ações de inconstitucionalidade. Mesmo que você tivesse sentença definitiva. Isso está acontecendo. E mais grave ainda, muitos tribunais têm alegado que não têm sistema informatizado para fazer o cálculo da revisão. Usam isso como desculpa para negar o direito. Isso é inadmissível. O Estado tem a obrigação de garantir meios para calcular corretamente os benefícios. A falta de estrutura do INSS não pode ser desculpa para tirar o que é seu por direito. É como dizer que porque o hospital não tem equipamento, o paciente vai morrer na fila. Não dá para aceitar isso. E o que temos de concreto hoje? O STF reconheceu, sim, o direito à revisão para quem cumpriu os requisitos entre 1999 e a reforma da Previdência de 2019. Mas o INSS, esperto, correu com os embargos para suspender tudo. E desde então vivemos essa guerra. Uns tribunais julgam, outros não. Um ministro diz que vale, outro diz que não. No meio disso tudo, a esperança de quem sonhava com um benefício justo vai se apagando. O julgamento das ADs em março de 2024 levou à modulação de efeitos. Protegeu quem tinha decisão até 5 de abril, mas fechou a porta para os demais. E o mais preocupante, mesmo sem decisão final sobre os embargos, tribunais já usam essa modulação para negar novos pedidos. É como se o jogo tivesse acabado antes do apito final. Agora me conta, você está passando por isso? Já teve decisão favorável? Está aguardando o julgamento? Comenta aqui embaixo e compartilha sua história. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão perdidas. Escreve aí, eu também estou esperando uma decisão sobre a revisão da vida toda. Ou, meu processo foi suspenso e estou indignado. Seu comentário tem força. Pode ser o grito que muitos precisam para não se sentirem sozinhos. Tem advogado que prefere hoje nem levar o caso para o STF, com medo de cair com um ministro que vai negar tudo de cara. Muitos preferem embargos ou pedidos de reconsideração no próprio tribunal. Porque sabem que a chance de sucesso no Supremo é uma loteria. E isso é trágico. A justiça não deveria depender de sorte. A decisão de Alexandre de Moraes no início de agosto de 2025, protegendo quem teve decisão até abril de 2024 e dispensando o pagamento de honorários e custas, é boa. Mas limitada. Para o resto, nada muda. A suspensão continua. E os tribunais seguem a linha das ADs, dizendo que a revisão não vale mais para ninguém. E tem outro ponto que ninguém fala, o impacto financeiro dessas decisões. A AGU diz que, se todos tivessem direito à revisão, o rombo seria de 70 bilhões de reais por ano. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 estima em 80 bilhões só em 2023. Com esses números, fica claro por que o governo pressiona tanto para restringir esse direito. E o discurso da segurança jurídica, tão bonito na teoria, acaba servindo para proteger o caixa do governo, e não o direito do cidadão. Quem teve sorte, comemora. Quem não teve, sofre. E a justiça, que deveria ser igual para todos, acaba sendo aplicada conforme o CPF. A demora do STF não favorece só o governo, mas também impede o INSS de cobrar de volta valores pagos aos que ganharam até abril. É por isso que, por enquanto, esses aposentados têm uma vitória sólida nas mãos. Já os outros seguem esperando. E a recomendação principal é, se você ainda não teve decisão definitiva, pense bem antes de entrar com uma reclamação constitucional. Pode ser melhor conversar com o juiz do seu processo, tentar embargos, buscar reconsideração. Porque, infelizmente, o julgamento no Supremo depende mais do ministro sorteado do que do seu direito.
O que nos resta, aposentado, é continuar atentos, firmes, unidos. A cada semana, novas decisões, novas interpretações, mais confusão. A luta não acabou. A revisão da vida toda representa dignidade para quem contribuiu a vida inteira. E nós não podemos aceitar que esse direito seja enterrado sem luta. Compartilhe este vídeo. Marque amigos. Escreva nos comentários sua indignação. E se você quer continuar recebendo atualizações confiáveis, explicadas com carinho e respeito, se inscreva no canal. Aqui a sua voz tem espaço. Aqui você encontra acolhimento, informação e força para seguir em frente. Vamos juntos nessa caminhada, porque ninguém solta a mão de ninguém. E é justamente por isso que a gente precisa continuar falando, explicando e descomplicando tudo isso. Porque a verdade é que não dá para esperar sentado. Enquanto o Supremo não publica a decisão final sobre os embargos, milhares de aposentados ficam à deriva, sem saber se poderão contar com um benefício melhor ou se terão de aceitar calados a decisão de um tribunal que, muitas vezes, sequer leva em conta a história de vida de quem está ali lutando por justiça. E o mais grave é perceber que, por trás dessa paralisia jurídica, existe um jogo de interesses muito maior. O governo quer economizar, o INSS quer reduzir custos, e no meio disso tudo está você, que passou décadas contribuindo com suor e esforço e agora precisa lutar com unhas e dentes por algo que deveria ser automático, o reconhecimento do que é justo. Essa demora também desestimula. Muita gente já perdeu as esperanças, deixou de acompanhar seu processo, ou até desistiu de recorrer porque acha que está tudo perdido. E isso é muito triste, porque a falta de informação confiável é uma arma poderosa contra os aposentados. Quanto menos você sabe, mais fácil é te convencer de que não vale a pena. Por isso, se você conhece alguém nessa situação, compartilha este conteúdo com ele. Mostra que ainda há caminhos, que ainda há possibilidades, mesmo que pequenas. Porque a pior escolha é o silêncio. A pior estratégia é cruzar os braços diante de tanta injustiça. Uma questão que tem surgido bastante nos últimos meses é: ainda vale a pena entrar com o pedido da revisão da vida toda? E a resposta, como tudo nesse cenário, é complexa. Depende muito de cada caso. Se o segurado ainda não entrou com a ação, pode ser mais prudente aguardar a decisão definitiva do STF sobre os embargos. Mas se já entrou, se o processo está parado ou foi suspenso, é preciso acompanhar de perto, buscar orientação especializada e agir com cautela. O grande erro agora seria agir por impulso, sem estratégia. Porque cada movimento errado pode significar a perda de um direito que você passou a vida toda construindo. E para quem teve decisão favorável antes de abril de 2024, o momento é de vigilância. Mesmo com a modulação protegendo esses casos, a gente sabe que, na prática, o INSS pode tentar reverter, recorrer, confundir. Por isso, não abaixe a guarda. Continue acompanhando, continue questionando, e se mantenha informado. A sua vitória precisa ser preservada. E para isso, você não pode se afastar das informações corretas. Muita coisa ainda pode acontecer. O Supremo pode decidir de forma mais ampla, pode modular efeitos de maneira diferente, pode abrir brechas. E se você estiver por fora, acaba sendo pego de surpresa. Não permita isso. E aproveitando, me diz aqui nos comentários, você acha justo que o direito à revisão da vida toda dependa da sorte de cair com o ministro certo? Ou que tribunais ignorem uma ordem do Supremo só porque interpretam diferente? Escreve aí sua opinião, porque seu comentário pode ser o primeiro passo para mudar essa realidade. Pode ser algo como: não aceito essa injustiça com os aposentados ou meu direito não pode ser sorteado. Sua participação é essencial. Ela mostra que você está atento, presente, e que não vai aceitar calado desrespeito. Voltando à situação atual, é preciso entender que o STF está empurrando esse julgamento com a barriga. O pedido de vista da ministra Carmen Lúcia já dura tempo demais. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica garantir a efetividade da revisão para quem ainda não tem decisão definitiva. É como se o tempo estivesse jogando contra o segurado. E, infelizmente, essa é uma estratégia usada para desestimular, para cansar,
para fazer você desistir. Mas a gente está aqui justamente para dizer que não pode desistir. Que vale a pena lutar. Porque o direito é seu, foi conquistado com trabalho e contribuição, e não pode ser apagado por uma canetada mal explicada. E tem mais um detalhe, mesmo nos casos protegidos pela modulação, há relatos de tentativas de cobrança, tentativas de reversão, questionamentos por parte do INSS. Isso significa que, mesmo quem já ganhou, não está 100% seguro. E é por isso que esse tema precisa ser tratado com atenção máxima. Não basta ter ganho. É preciso manter a vitória. É preciso blindar o direito. E para isso, o papel do advogado especializado é fundamental. Só ele vai saber como agir em cada situação, qual caminho seguir, qual recurso usar, e quando é hora de insistir ou de recuar. Sozinho, o segurado fica vulnerável. Com apoio, ele tem mais chances. Outra situação absurda que vem acontecendo é a cobrança de honorários e custas judiciais de quem teve decisão desfavorável após abril de 2024. Isso é desumano. Além de negar o direito, ainda querem cobrar por um processo que nunca deveria ter sido julgado com base em entendimentos frágeis e contraditórios. A decisão de Alexandre de Moraes em agosto foi importante nesse ponto. Ela protege quem ganhou até abril e livra essas pessoas de pagar qualquer valor. Mas e o restante? Fica à mercê da boa vontade de tribunais que, muitas vezes, sequer respeitam o que o STF determinou. Isso é o retrato do caos jurídico que a gente está vivendo. E mais uma vez, quem sofre é o aposentado. Agora, vamos falar sobre o futuro. O que esperar dos próximos meses? Bem, tudo vai depender da publicação da ata dos embargos pelo STF. Até lá, nada se resolve. E mesmo depois, ainda haverá espaço para novas interpretações, novos recursos, novas batalhas. Por isso, a única certeza que temos é a de que a luta continua. E ela precisa ser feita com estratégia, com união, com informação. Não é hora de baixar a cabeça. É hora de fortalecer a voz dos aposentados. De mostrar que não estamos dormindo. Que estamos atentos. Que queremos justiça, sim. Mas uma justiça que seja igual para todos. E não uma justiça que depende de sorteio, de nome de ministro, ou de humor do tribunal. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se inscreva no canal agora. Isso não é só um clique. É um gesto de apoio, de resistência, de solidariedade com todos os aposentados que estão nessa luta. Aqui você vai continuar recebendo informações claras, verdadeiras, atualizadas. Aqui você não está sozinho. Aqui você tem voz. E a gente vai continuar juntos até que a justiça seja feita. Então clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho, e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos, porque só juntos é que a gente pode mudar essa realidade.